O convite para explorar os segredos da mente e da realidade. Há um momento em que sentimos, quase silenciosamente, que a vida guarda segredos além do que vemos. Segredos que estão nos intervalos entre os pensamentos e nas lacunas do que chamamos de realidade. Este vídeo é um convite para explorar teorias filosóficas que revelam esses segredos, não como conceitos distantes, mas como chaves para compreender a mente humana e a natureza do mundo. Se inscreva no canal e curta este vídeo. Assim você recebe conteúdos que podem transformar sua percepção e ajuda a levar essa transformação a quem mais precisa. Ao longo desta jornada, vamos atravessar pontes que unem filosofia, ciência e introspecção. Teorias que parecem antigas, mas que continuam a sussurrar respostas para dilemas modernos. Quem somos? O que é real? Como a mente molda o mundo? Cada bloco deste vídeo será uma janela aberta, iluminando partes da sua consciência que talvez estivessem adormecidas. Essas reflexões não exigem crença cega nem abandono da razão. Pelo contrário, são convites para que você questione, investigue e sinta. A filosofia, quando viva, não se limita a livros e conceitos. Ela toca a maneira como respiramos, amamos e escolhemos. Ela revela que por trás de cada ideia há uma oportunidade de mudar a forma como vivemos o agora. Este caminho não será sobre respostas prontas, mas sobre perguntas que ecoam profundamente. Cada teoria que exploraremos tem o poder de desestabilizar certezas, mas também de abrir espaço para um tipo novo de paz. Paz que vem não da ausência de dúvidas, mas da intimidade com o mistério que nos envolve. Enquanto o mundo ao seu redor continua no mesmo ritmo, aqui o tempo será outro. Permitiremos que cada conceito seja sentido, e não apenas compreendido, pois as grandes mudanças acontecem no silêncio interior, naquele instante em que algo faz sentido sem precisar de explicação. É esse instante que buscamos despertar em você. Prepare-se para mergulhar em 10 teorias que entrelaçam mente e realidade, razão e mistério, pensamento e experiência. Que este seja o início de um percurso que, mais do que ampliar seu conhecimento, aprofunde sua relação consigo mesmo e com o mundo que habita. Cada janela que abrirmos será também um espelho, e o reflexo que você verá pode surpreender. 10 portais para compreender mente e realidade. Antes de mergulharmos fundo, vamos abrir as portas que conduzirão esta jornada. São 10 teorias filosóficas que não apenas moldaram a história do pensamento humano, mas continuam a ressoar dentro de nós. Cada uma é como um portal, um convite a atravessar o limite do que acreditamos ser real e descobrir camadas mais sutis da mente e do universo. A primeira teoria fala da mente como criadora da realidade, inspirada tanto pelo idealismo de Berkeley quanto por reflexões modernas sobre percepção. A segunda, do tempo como construção humana, nos leva de Agostinho à física contemporânea. A terceira explora a dualidade corpo e consciência, desde Platão até o pensamento quântico. A quarta nos lembra da interconexão universal, presente no estoicismo e no budismo. A quinta teoria aborda o paradoxo do conhecimento e da ignorância, ecoando o só sei que nada sei, socrático e reflexões modernas sobre humildade intelectual. A sexta, sobre liberdade e responsabilidade, mergulha no existencialismo de Sartre e Kierkegaard.
A sétima convida a perceber a impermanência como essência da vida, presente no taoísmo e na filosofia de Heráclito. A oitava teoria revela a busca pelo sentido e propósito, conectando Viktor Frankl e tradições antigas que falam do telos humano. A nona trata do real e do aparente, questionando se vivemos em uma ilusão, desde Platão com sua caverna até hipóteses de simulação atuais. A décima, finalmente, é sobre a unidade entre pensar, sentir e viver, onde a sabedoria deixa de ser teoria e se torna presença e ação. Não espere respostas definitivas. Cada teoria aqui é um convite para que você reflita. Como isso se manifesta na minha vida? De que maneira muda a forma como percebo o mundo? Mais do que acumular conceitos, este vídeo é um exercício de ver com novos olhos, de sentir a filosofia pulsar no dia a dia. Permita que essas 10 ideias habitem você com calma, não como teorias distantes, mas como sementes silenciosas. Ao longo dos próximos blocos, caminharemos por cada uma delas, iluminando o caminho para algo maior. Compreender que a mente e a realidade não são opostas, mas reflexos que se encontram no mesmo espelho interior. A mente como criadora da realidade. E se aquilo que chamamos de realidade não fosse algo externo e fixo, mas um reflexo da nossa própria mente? Essa é a base do idealismo filosófico, defendido por pensadores como Berkeley, que afirmava que tudo o que existe depende do ato de perceber. Hoje, descobertas da neurociência confirmam: o mundo que experimentamos não é o mundo puro, mas uma tradução feita pelos nossos sentidos e interpretada pela mente. Isso muda tudo. Se a mente cria a realidade percebida, nossos pensamentos e crenças moldam nossa experiência do mundo. Duas pessoas podem viver o mesmo acontecimento e enxergar realidades completamente distintas, pois carregam lentes internas diferentes, memórias, expectativas, emoções. Essa percepção não é apenas teórica. Ela pode libertar ou aprisionar, dependendo do que escolhemos cultivar dentro de nós. As tradições espirituais também ecoam essa ideia. O budismo fala do mundo como mente, o hinduísmo, do Maya, a ilusão moldada por percepções. Mesmo a física quântica, ao revelar o papel do observador no colapso da onda, sugere que a consciência e a realidade estão entrelaçadas. O que você sente, pensa e acredita pode não apenas interpretar o mundo, mas influenciar o próprio tecido do real. Perceber isso é um chamado à responsabilidade interior. Se o mundo reflete aquilo que carregamos, nossas atitudes internas importam. Raiva projeta sombras, gratidão cria cores. Silêncio gera clareza. Caos gera confusão. O que acontece fora pode não estar sob nosso controle, mas como o vivemos, sempre está. Essa é uma das maiores liberdades humanas. Talvez você já tenha sentido isso em pequenos momentos. Dias em que tudo parece fluir quando você está em paz. E dias em que tudo parece difícil quando há tormenta dentro de você. A realidade externa não muda tanto quanto sua percepção. Essa é a chave da teoria. Transformar a mente é transformar o mundo. Não como mágica ingênua, mas como realinhamento profundo entre o que se é e o que se vive. Ao contemplar essa primeira teoria, pergunte-se: que realidade estou criando agora com meus pensamentos? Esse questionamento não busca culpa, mas consciência.
Ao iluminarmos nossa mente, começamos a escolher conscientemente o que refletir. E talvez esse seja o primeiro passo para viver de modo mais pleno. Perceber que a realidade que vemos começa dentro de nós. O tempo como construção humana. Desde a antiguidade, filósofos e místicos se perguntam: o que é o tempo? Agostinho dizia que quando não pensa sobre ele parece entender, mas ao tentar explicá-lo se perde. O tempo pode ser menos uma entidade física e mais uma construção humana, uma forma de organizar o fluxo da experiência. O que chamamos de passado, presente e futuro, talvez exista apenas na mente que se lembra e imagina. A ciência moderna reforça essa visão. A teoria da relatividade mostra que o tempo não é absoluto. Ele se curva, se expande e se contrai, dependendo da perspectiva. Enquanto para um relógio no espaço segundos passam lentamente, para outro na Terra passam mais rápido. Se o próprio universo não tem um agora universal, o que isso diz sobre a forma como vivemos presos ao relógio? No cotidiano, sentimos isso de maneira intuitiva. Um momento de alegria parece passar em um sopro. Um instante de dor parece durar para sempre. O tempo psicológico, aquele que sentimos, não segue o mesmo ritmo do tempo medido. Essa diferença revela que nossa experiência do tempo é subjetiva e moldada por atenção, emoção e significado. Ao perceber o tempo como construção, podemos mudar a relação com ele. Deixamos de ser escravos do depois e passamos a honrar o agora. A pressa perde poder. A ansiedade se suaviza. A vida deixa de ser uma corrida contra o relógio e se torna uma dança com o instante presente, onde cada respiração pode ser completa. Essa teoria também nos convida a rever a maneira como nos apegamos ao passado ou tememos o futuro. Se ambos existem apenas como memória e expectativa, o presente é o único ponto vivo de criação. E é nele que podemos plantar as sementes que mudarão o que virá, sem carregar o peso do que já foi. Ao aceitar que o tempo é, em grande parte, uma construção, abrimos espaço para viver com mais leveza. Não precisamos acelerar nem segurar o que passa, apenas fluir com ele. A eternidade se revela em cada momento presente. E talvez no fundo seja isso que sempre buscamos, a paz que só o agora pode oferecer. A dualidade entre corpo e consciência. Você já se perguntou onde termina o corpo e começa a consciência? Será que somos apenas carne, ossos e impulsos elétricos no cérebro? Ou existe algo além, invisível e silencioso, que observa o corpo sem se confundir com ele? Essa questão, que intriga filósofos desde Platão até os neurocientistas modernos, é um dos maiores enigmas da existência. O Descartes afirmou: penso, logo existo. Mas será que existir é apenas pensar? E o sentir? E o silêncio que testemunha os pensamentos? O corpo adoece, envelhece, muda, mas algo em você permanece observando tudo isso. Quem é esse observador? É parte do corpo ou está além dele? Experiências quase morte e estados meditativos relatam algo curioso. Pessoas dizem sentir-se separadas do corpo, como se a consciência pudesse existir sem ele. A ciência ainda busca explicações, mas a filosofia nos convida a contemplar sem pressa. E se você não for apenas este corpo? E se sua essência for mais ampla do que qualquer forma física?
Essa teoria provoca uma pergunta poderosa. Se somos mais do que o corpo, por que nos limitamos tanto a ele? Por que medimos nosso valor pela aparência, pela idade, pelo desempenho físico? E se o que realmente importa for a qualidade da presença que carregamos? Algo que não pode ser visto, mas sentido. Por outro lado, negar o corpo também é negar parte de nós. O corpo é templo, veículo, ponte com o mundo. Como seria viver honrando o corpo sem se confundir com ele? Cuidar dele como quem cuida de uma casa sagrada, sem esquecer que somos mais do que as paredes que habitamos. Talvez a resposta não esteja em escolher entre corpo ou consciência, mas em perceber a dança entre os dois. Somos matéria e mistério, terra e céu, limite e infinito. E quando aceitamos essa dualidade, algo em nós desperta. A certeza de que viver é mais do que sobreviver, é integrar todas as partes que nos compõem. A interconexão universal. E se tudo o que existe fosse parte de um mesmo organismo vivo? Se cada estrela, cada folha, cada batida do seu coração vibrasse em harmonia com algo maior? A filosofia e as tradições espirituais sempre intuíram essa conexão. Os estoicos chamavam de logos, o budismo de interser. Hoje, até a ciência descobre padrões invisíveis que unem o micro e o macro. Essa ideia muda a forma como vemos nossas ações. Um gesto de bondade não é pequeno, ele reverbera. Uma escolha egoísta também não é isolada. Ela impacta o tecido invisível que nos conecta. Pergunte-se: e se cada pensamento meu deixasse uma marca silenciosa no mundo? Como eu escolheria pensar? No nível quântico, partículas distantes parecem se influenciar instantaneamente, como se o universo fosse um campo único de informação. Será que nossas emoções e intenções também participam desse campo? Quando sentimos compaixão, não só mudamos por dentro, mas talvez influenciemos sutilmente tudo ao redor. Essa teoria também nos convida a reconsiderar o que chamamos de solidão. Talvez nunca estejamos realmente sozinhos. Estamos ligados por respirações compartilhadas, pela gravidade, pela mesma luz que toca o rosto de todos. A solidão pode ser apenas o esquecimento temporário dessa teia invisível que nos sustenta. Perceber a interconexão é despertar para a responsabilidade e para o cuidado. Não se trata de carregar o peso do mundo, mas de lembrar: tudo o que faço ao outro, faço a mim mesmo. Ao tratar a vida com reverência, não é apenas o mundo que muda, nós mudamos junto com ele. Ao sentir essa verdade, algo se expande em nós. De repente, o eu e o outro se desfazem e o que resta é um nós, silencioso. Viver a partir dessa consciência não resolve todos os problemas, mas muda a forma como escolhemos enfrentá-los. E talvez esse seja o primeiro passo para uma transformação maior, não só individual, mas coletiva. O paradoxo do conhecimento e da ignorância. Quanto mais sabemos, mais percebemos o quanto desconhecemos. Sócrates já intuía isso ao dizer: "Só sei que nada sei." Essa frase, longe de ser um lamento, é um portal para a humildade, um lembrete de que a sabedoria verdadeira não se alimenta da arrogância do saber, mas da abertura para continuar aprendendo. Vivemos em uma era saturada de informações, mas nem sempre de compreensão. Sabemos muito sobre o mundo externo e pouco sobre o mundo interior.
acumulamos dados e perdemos silêncio. A filosofia nos convida a inverter essa busca. Em vez de encher a mente, aprender a esvaziá-la. O que você poderia ouvir se parasse de tentar explicar tudo? Esse paradoxo também revela que o conhecimento pode libertar, mas também aprisionar. Quando acreditamos ter todas as respostas, fechamos portas para novos horizontes. Mas quando reconhecemos nossas limitações, algo se abre. O mistério se torna convite, não ameaça. A vida volta a ser campo de descoberta. Você já notou como as perguntas mais simples são as que mais ecoam? Quem sou? Para onde vou? O que é real? Essas perguntas atravessam gerações e ainda assim permanecem vivas. Talvez o objetivo nunca tenha sido respondê-las por completo, mas permitir que elas nos transformem enquanto caminhamos. À medida que avançamos, perceba como essas reflexões começam a se entrelaçar. A mente que cria a realidade, o tempo que se dobra, a consciência que dança com o corpo, a teia que nos une, e agora, o reconhecimento de que sempre haverá mais mistério do que respostas. Esse reconhecimento, longe de nos diminuir, pode nos tornar mais humanos e mais inteiros. Permita-se sentir isso. Não saber tudo não é falha, é liberdade. A ignorância consciente abre espaço para a curiosidade, para a humildade e para a reverência diante da vida. E é essa reverência que prepara o coração para o que está por vir. Um mergulho ainda mais profundo nas últimas teorias, onde o impacto será inevitável. Liberdade e responsabilidade. O peso e a beleza das escolhas. Você já sentiu o peso silencioso de uma escolha? Aquela pausa antes de decidir, onde tudo parece possível e ao mesmo tempo irreversível? A filosofia existencialista diz que somos radicalmente livres. Mas essa liberdade não vem sem custo. Junto dela, vem a responsabilidade de assumir as consequências do que criamos. É como segurar nas mãos o pincel que desenha o próprio destino. Jean-Paul Sartre afirmava: estamos condenados à liberdade. Condenados porque não há como escapar de escolher. Até a indecisão é uma decisão. Mas também abençoados, porque essa mesma liberdade nos dá poder para reescrever nossa história. O que você faria se aceitasse de verdade que ninguém pode viver sua vida por você? Muitas vezes, confundimos liberdade com ausência de limites. Mas talvez a liberdade verdadeira seja escolher conscientemente dentro dos limites que temos. Como o rio que flui entre margens, é justamente por ter margens que ele encontra direção. O que seriam suas escolhas se, em vez de temer os limites, você os honrasse como parte do caminho? A responsabilidade pode parecer pesada, mas também é libertadora. Se o mundo externo não controla tudo, então sempre existe algo que podemos mudar. Nossa resposta. Essa consciência transforma vitimismo em poder interior. A pergunta deixa de ser: por que isso aconteceu comigo? E se torna: o que posso criar a partir disso? A cada dia, fazemos pequenas escolhas que constroem silenciosamente o que chamamos de destino. As palavras que dizemos, o silêncio que guardamos, os caminhos que seguimos. Quais dessas escolhas aproximam você da vida que deseja viver? E quais o afastam? Ao se perguntar isso com sinceridade, você desperta para a beleza da autoria da própria história.
quando entendemos que a liberdade não é um fardo, mas um dom. Algo muda dentro de nós. Cada decisão se torna sagrada. Cada gesto, um ato criativo. E é com essa consciência que podemos nos aproximar do clímax desta jornada, onde outras teorias se entrelaçarão para revelar a grande tapeçaria que une mente, realidade e propósito. Impermanência e o valor do presente. Tudo o que você ama um dia mudará. Essa é uma verdade dura e ao mesmo tempo sagrada. Heráclito dizia: nada é permanente exceto a mudança. É fácil esquecermos isso, mas a vida nos lembra, cedo ou tarde, que cada instante é irrepetível. Aquilo que hoje está diante de você pode não estar amanhã. E é essa fragilidade que torna o momento presente tão valioso. Você se lembra da última vez que fez algo pela primeira vez? Ou do último abraço que deu sem saber que seria o último? A impermanência é silenciosa. Ela não avisa quando algo se despede. Quando percebemos isso, paramos de adiar a vida para depois e passamos a vivê-la agora. E esse agora se torna urgente, precioso, infinito em sua brevidade. Muitas vezes, tentamos controlar a mudança. Seguramos o que gostamos, resistimos ao que dói. Mas a vida flui como um rio que não pode ser contido. A filosofia nos convida a outra postura, dançar com o fluxo. Ao invés de lutar contra o que passa, aprender a se entregar ao movimento. Porque é no movimento que encontramos renovação. A impermanência também é convite à coragem. Se tudo muda, não precisamos ter medo do erro. Podemos recomeçar. Podemos soltar velhas versões de nós mesmos. A cada dia, a vida nos oferece uma nova chance de viver de forma mais autêntica, se tivermos coragem de abraçar o que está vivo aqui e agora. Imagine se você soubesse que este é o último nascer do sol que verá. Como olharia para o céu? Como tocaria as mãos que ama? Como escolheria gastar seu tempo? A impermanência não é tragédia, é lembrança. Ela grita: não adie a vida, sinta, presencie, ame. Agora é tudo o que existe. Aceitar que tudo muda não nos rouba a paz, nos dá paz. Porque aprendemos que nada precisa durar para ser valioso. Que o presente, justamente por ser breve, é sagrado. E é com esse entendimento que seguimos para o clímax desta jornada, onde todas as teorias se encontram e revelam o maior segredo: a unidade silenciosa entre mente, realidade e vida. A unidade silenciosa. Quando a mente e a realidade se encontram. Chegamos ao ponto onde todas as teorias se encontram. A mente que cria a realidade, o tempo que se dobra, o corpo e a consciência que dançam, a rede invisível que nos une, o paradoxo do saber, a liberdade das escolhas, a impermanência do presente. Tudo isso aponta para uma mesma verdade silenciosa. Somos parte e todo, limite e infinito, pergunta e resposta ao mesmo tempo. Essa percepção não é para ser apenas compreendida, é para ser vivida. Não basta pensar sobre a interconexão, é preciso senti-la no abraço que damos. Não basta falar sobre impermanência, é preciso honrar cada instante como único. A filosofia não está em livros distantes. Ela pulsa no olhar que oferecemos ao mundo, no silêncio entre uma respiração e outra. Quando unimos pensamento, sentimento e ação, a vida se torna mais clara. Não porque encontramos todas as respostas,
mas porque paramos de fugir das perguntas. O mistério deixa de ser ameaça e se torna companhia. E nesse espaço, o cotidiano se revela sagrado. Cada gesto, cada escolha, cada presença é parte do todo. Talvez você sinta algo agora, não uma explosão, mas um silêncio profundo. Um reconhecimento de que, de alguma forma, já sabia de tudo isso. Porque essas verdades não são novas. São memórias que sempre viveram em você, esperando ser lembradas. E quando lembramos, a vida nunca mais é a mesma. Antes de encerrarmos, faça um compromisso consigo mesmo. Viver desperto, honrar o presente, escolher com consciência, abraçar a mudança, permitir-se ser parte e todo, e acima de tudo, permitir que cada teoria explorada aqui se transforme em prática, porque a maior revolução começa dentro e se expande para o mundo. Se este vídeo tocou algo em você, inscreva-se e compartilhe. Assim, ajudamos outros a despertar para estas mesmas verdades silenciosas. Que cada pessoa que encontrar este conteúdo se lembre: a realidade e a mente não são opostas. São reflexos um do outro. E a vida, essa dança entre o invisível e o visível, sempre esteve esperando que você abrisse os olhos para vê-la. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve!